Olá, meus amados, amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Estou gravando esse vídeo. Aqui é o vosso amigo, irmão, presbítero Deronildo Santos, fazendo a obra missionária na Bahia. Conversando com alguns amigos, algumas pessoas que conheci e conheço, que têm me perguntado o que eu acho a respeito dessas vacinas, de as pessoas serem obrigados a tomar a vacina. Pois bem, eu acho que ninguém deveria ser obrigado a nada. Cada um tem o seu livre arbítrio, o seu direito de escolha, se quer ou não tomar. Agora, eu quero lembrar que nós já tivemos muitas outras doenças onde toda a população, ou a maioria, de uma certa forma, foi obrigado a tomar. No ano de 2017, teve uma vacina onde as pessoas tiveram que tomar. E várias épocas diferentes também outras vacinas. Normal, todo mundo tomou, eu tomei, e não teve esse movimento todo que está tendo agora com estas vacinas atuais e por causa da pandemia que muitos estão alegando. Pois muito bem. Na minha opinião, ninguém deveria ser obrigado. Mas se for preciso, a gente toma. Por que não? Se for para o bem, é lógico que nós queremos o bem. É lógico que cada um só deseja o que é melhor para si e para o próximo, pelo menos na teoria, né? Mas eu comecei a refletir a respeito disso, dessa obrigatoriedade que está tendo. Alguns falam que se quem não tomar vai acontecer isso, aquilo outro. Eu venho analisar e perguntar uma coisa. Principalmente para você, meu irmão, minha irmã, crentes em geral, independente da denominação aonde você congrega, você já parou para analisar o seguinte, que de uma certa forma você ou o cidadão em geral, ele está sendo manipulado. Alguns nós temos visto que estão se beneficiando, né? Com esse negócio de pandemia. É claro que eu não estou falando dos pequenos. Pequeno, como diz o ditado, a corda só quebra para o lado mais fraco. Isto é fato. E contra fatos não há argumento. Mas eu vou falar aqui como um presbítero, na qual a Bíblia diz que sejam aptos a ensinar a palavra. E eu me alegro porque não temos que falar, não tenho que falar direitinho, bonitinho. A Bíblia, ela é simples e objetiva, então nós temos que falar da maneira simples e objetiva. E na realidade, isso tudo que está acontecendo, isso não passa de sinais, de evidências do final dos tempos. Como eu já fiz aqui em outros vídeos, já falei, e como eu falo sempre quando eu tenho oportunidade ou sou convidado para pregar em algum lugar, que a volta de Jesus está muito perto. O interessante disso tudo
é que muitos não estão entendendo ou não estão dando crédito. Sabe aquele negócio? Quando você vê, mas não quer acreditar, é isso que está acontecendo. Então eu vou começar com o primeiro, um versículo bíblico que eu costumo mencionar sempre, que diz assim, 2 Coríntios, você tem a sua Bíblia em casa, pode abrir a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo também de número 4. Eu vou ler para que você que estiver me ouvindo, se teve paciência, você vai entender o que está acontecendo na realidade. O que está acontecendo no mundo atualmente. Essa vacina, essas pandemia, na verdade, isso não passa de um pretexto que o diabo, vou falar bem claro, o diabo, Satanás, está usando para cumprir com seu objetivo. Mas, por outro lado, também, Deus, na sua misericórdia, está usando para advertir a sua igreja e o seu povo para que se aproxime mais de Deus, para que busque mais a Ele. Porque também eu vou ler, está escrito, mas vamos a 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim, nos quais, eu vou ler com calma, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Amém? Então, o Deus desse século, Satanás, ele cegou e está cegando o entendimento de muitos para não entender que esse movimento todo, eu vou tirar essa palavra pandemia, vou chamar de movimento todo, não passa de também cumprimento bíblico nos dias atuais. Não passa de profecias bíblicas que muitos não estão entendendo. Mas por que não está entendendo? Porque o próprio Satanás cegou o entendimento de muitos, até mesmo muitos cristãos, que estão, infelizmente, eu tenho que dizer, torcendo para o comunismo, torcendo para as forças contrárias, torcendo por partido que são filiados, sabe, ao inimigo. Qual a consequência disso? Não sei, só sei uma coisa, não será boa. Deus não se agrada. Mas o inimigo está usando isso tudo para que o plano dele se cumpra. Que o plano dele está lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, está escrito que, vamos ler, o meu parecer. Ora, irmão, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, também versículo 2. Rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como que se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que
se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem é esse? Eu vou ler mais na frente lá, e já está escrito no título: o anticristo. Amém? Então vamos ver. Isso tudo é sinal. Por quê? Porque, na verdade, esse negócio de obrigar A ou B fazer isso e aquilo, esse negócio de lockdown, proibir os homens usados pelo maligno, já estão mostrando, na verdade, parcialmente, o que a qualquer momento vai acontecer por completo, que é a manifestação do anticristo. Mas, para os que esperam no Senhor, tem uma palavra de conforto, de ânimo, tem uma palavra de fé, tem uma palavra de esperança. Mas os que esperam no Senhor não irão passar pelo domínio do anticristo. Serão arrebatados antes, irão embora. Então, o que está acontecendo, na verdade, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Estou dizendo de municípios e estados, viu? Então, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, fica dando essa ordem, fecha isso, fecha aquilo, como se ele fosse Deus, como se ele fosse o bambambam, manda-chuva. Na verdade, isso tudo é um preparo para o verdadeiro domínio do anticristo, que está para acontecer a qualquer momento. Esta é a realidade. Esta é a verdade nua e crua. Eu só não entendo por que ainda muitos líderes não estão advertindo direto e reto as suas igrejas, os seus membros, para que se prepare, para que se posicione, para que busque mais a Deus, para que se santifique, para que possa ser arrebatado. Eu não sei por que muitas igrejas parece que não está preocupado também com isso. Isso era para ser tema direto. Aí irmão, algum pode dizer, mas irmão vai assustar, fulano assustar. É para assustar mesmo. O objetivo é despertar mesmo. Acorda, tu que dorme, desperta-te dentre os mortos e Cristo te levantará. Esta é a finalidade. Acordar, é sacudir, é despertar a igreja. Porque a verdade é essa, Jesus está voltando. Não temos tanto tempo assim, mas porque no Evangelho de São Mateus, aqui os discípulos perguntaram para Jesus no capítulo 24, está aqui para quem quiser ler. Lá no monte dizendo, Senhor, diga-nos que sinal haverá da tua vinda e da do fim do mundo. Olha isso. Aí Jesus começou a falar uma parte de sinais que iria acontecer. Entre eles, ele falou dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos doutores. E nisso tem levantado muitos falsos mestres, falsos doutores, enganando a muito. E nisso também Jesus falou que o amor de muitos se esfriaria. Olha o que está acontecendo. Muitos, o amor já esfriou, já não tem mais aquela alegria, aquela paz, já não tem mais aquela convicção, já não tem mais aquele amor, o primeiro amor já se acabou. Por quê? Porque está buscando mais as coisas do mundo, está voltado. Porque as suas igrejas, infelizmente, muitos não estão ensinando a verdade. Não estão mais dizendo que o pecado é pecado, que o errado é errado, não estão. Estão invertendo também as coisas, permitindo tal do que tem. Isso não tem problema, aquilo não tem problema, aquilo outro não tem problema. E com isto, Jeremias 23 diz assim, ai dos pastores que não cuidam das minhas ovelhas, deixar despertas. Vão prestar conta. Porque a verdade, nós não temos que hoje ficar perdendo nosso tempo mais e pregações de história, agradar fulano, não. A verdade é pregar a raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então a mensagem do Evangelho atualmente, século 21, é esta. Prepara. O mundo está se preparando para duas coisas. Não tem como correr. Primeiro, o mundo não. Ratificando. A igreja está se preparando para sair, para ir embora desse mundo. Esta é a verdade. Não tem meio termo.
Não tem conto de fada, não tem conto de carochinha, não tem blá blá blá, não tem bam bam bam, não tem mimimi. A verdade é essa: a igreja está se preparando e deve se preparar, porque a qualquer momento vai ouvir-se o toque. Aí vem o noivo. E após isso, aí vem o verdadeiro lockdown. Vem o verdadeiro lockdown, vou ler aqui. Apocalipse. Primeiro, eu vou ler antes de ler Apocalipse 13. Eu vou ler Apocalipse 3:11. Todo mundo conhece. Todo mundo fala, sabe de cor e salteado. Todo mundo gosta de pregar. Todo mundo gosta, né? Mas ainda não entendeu que isso aqui está se cumprindo. Está para se cumprir a qualquer momento. Esta é a profecia para a igreja. Esta é a profecia para os cristãos, ó. Falando na igreja de Filadélfia, viu? Apocalipse 3, versículo 10 e 11. Vou ler só o 11. Diz assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Isso é para a igreja. Isso é para a igreja. Isso é para os santos. Eis que vem. E agora para aqueles que estão duvidando, para aqueles que estão vivendo como se nada fosse acontecer, para aqueles que estão, infelizmente eu tenho que dizer, não quero ser melhor do que ninguém, isso serve para mim também, para aqueles que estão vivendo na igreja, mas amando o mundo, vivendo na igreja, com o pé na igreja, o pé no mundo, vivendo na igreja, mas andando como se nada fosse acontecer, vai tocar a trombeta. E o que Jesus falou? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Então, para que a gente possa entrar no reino do céu, a gente tem que largar o mundo. Cuidado, irmão. Cuidado, irmãs. Cuidado, obreiro. Presta atenção no que você está ensinando para as suas ovelhas. Presta atenção no alimento que você está dando para os seus crentes. Porque a trombeta vai tocar e aqueles que não subir, muitos, e se você também pode não subir, vai ser culpado. O que Jesus falou? Ai daqueles que apacentam a si mesmo, pastores, nem entra e nem deixa minhas ovelhas entrar. Jesus vai cobrar. E para eles que ficar, olha aqui, ó, Apocalipse, leia aí, capítulo 13, versículo 11 a seguir. Diz assim: e vi subir da terra uma besta que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido. Viu? Que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem, a imagem da besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhes concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos, tá? Todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém... Olha o lockdown aí, ó. Olha esse lockdown aí, ó. Olha a obrigação aí, ó. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que não tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. E aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Entendeu o que é que eu desenho? Esses lockdown, essas obrigatoriedades, essas obrigação de
não poder ir aqui, não poder ir ali, não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. Se liga. Isso tudo é um preparo. Isso tudo, o mundo está sendo preparado para obedecer a besta que vai subir da terra, que é o anticristo. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não vai passar por esse período. Ela vai ser retirada antes. Ela vai embora para a glória antes. Porque o noivo ama a sua noiva. E o noivo é Jesus. E todo aquele, vamos falar de marido e mulher. Quando o marido ama a sua mulher, ele faz o melhor para agradá-la. Ele não quer ver ela em nenhuma situação difícil. Da mesma forma, o noivo. O noivo não quer que a sua noiva amada, a igreja, fique aqui no período da grande tribulação. Porque aquele será um dia tão amargo, será um período tão terrível, que muitos não vão suportar. Mas, para aqueles que ficarem, para aqueles que hoje, trazendo agora para o nosso dia, para aqueles que hoje preferem ser crente mundano, preferem ficar de qualquer maneira, para que hoje aqueles que preferem, desde pequeno eu ouço essas coisas, desde pequeno eu vejo falar isso, desde pequeno eu vejo falar tal coisa, que vai acontecer, que vai isso, que vai aquilo, e até agora não acontece. Olha, a palavra de Deus diz, foi Jesus quem disse, foi ele quem disse. Eu vou ler, Mateus 24, olha o que Jesus disse, versículo 35, Mateus 24, versículo 35. Vou ler o 34. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas, que coisas? Leia com calma depois do capítulo 24 de São Mateus. E você vai ver quais são as coisas. Que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Viu? Não hão de passar. Isso tudo que está acontecendo é um preparo, lockdown. Qual dos governadores e prefeitos, segundo a Constituição brasileira, tem autoridade para fazer lockdown, senão o presidente da República? Mas, 2 Coríntios 4 está escrito, o Deus desse século cegou. Quando cega não adianta, muitos acham que tem poderes que não tem. Mas isso é para quê? Para que se cumpra a palavra de Deus. É lícito que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. O fim está acontecendo dia após dia, está sendo preparado. Então, para a igreja do Senhor, para o santo do Senhor, a palavra profética é: desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá e te levantará de entre os mortos. Quer fazer parte do arrebatamento da igreja? Quer escapar do verdadeiro lockdown? Eu estou dizendo esse lockdown aqui, viu? Que eu acabei de ler em Apocalipse 13, a partir do versículo 17 e 18 de Apocalipse, capítulo 13. Esse lockdown, sim, não tem pequeno, nem grande, nem feio, nem bonito, nem preto, nem branco, nem rico, nem pobre. Todos hão de obedecer o verdadeiro lockdown global. Que já se fala nisso, em muitos lugares por aí afora. Muitos países já optam, muitos países já estão fazendo documentos para ter um governo único. E quem é esse governo único? É o anticristo. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo não estará aqui para obedecer ao anticristo. Por quê? Porque ela foi comprada. Por quê? Leia aí na sua Bíblia. Carta do apóstolo São Paulo a Tito. Tito, não é título, é Tito. Capítulo 2. Vou ler, porque está chegando a hora.
Muitos estão duvidando, muitos estão brincando, muitos estão achando que pode ser crente assim, pode ser crente assado, muito pode fazer isso, pode fazer aquilo. Olha, eu vou ler. Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Aqui, ó. Versículo 14. Diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso e de boa, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Amém? Esse povo que não ama o mundo, esse povo que aceita largar tudo. Ah, mas você é muito fanático, você fica fazendo as querendo. Ah, esse crente fanático, você não gosta? Tudo bem. Livre-arbítrio. Não é obrigado a gostar. A Bíblia diz, não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito Santo. E aqueles que amam a Deus, que aceitam a palavra de Deus, gostam, amam. E se falar, ó irmão, vou dar um exemplo. Irmão, andar sem camisa é pecado. Ah, é pecado, irmão? É? Onde você está? Está na Bíblia. Por quê? Pedro, quando foi lá encontrar com Jesus, estava nu, ele pulou na água. Um exemplo. É pecado. Ah, ele não faz, irmão. Por quê? Porque ele ama a Deus. Ah, irmão, xingar, falar gíria, falar palavrão, não pode, irmão. É pecado. Ah, irmão, é pecado, irmão? Não pode fazer isso, não? Não. Mas onde está na Bíblia? Está na Bíblia, que as vossas palavras sejam palavra boa e agradável. Então essa gíria mundana, essas conversas mundanas, não pode? Não pode. Ah, então não vou fazer mais. Por quê? Porque você ama a Deus. E vamos ser sinceros, vamos deixar de hipocrisia. Ama a Deus, mas ama a si também. Porque eu me amo. Eu vou fazer o que